Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a NR10. Ela sofreu algumas alterações, né? E a gente vai falar sobre o direito de recusa. E muita gente tem falado que o direito da recusa não se encontra mais na NR10, então não tem mais por que o funcionário alegar que não tem esse direito. Bom, na verdade a NR10 sofreu algumas alterações e o direito da recusa ele saiu da NR10 e foi para a NR1, que é a primeira das normas regulamentadoras. Ou seja, ela só mudou de norma, né, da 10 para 1, mas ela continua valendo perfeitamente. Então, vamos falar sobre obrigações do trabalhador. Então, o trabalhador ele é obrigado a cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Bom, então o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que você tem um contrato que você assinou, onde você se compromete a ter alguém superior a você, hierarquicamente, e que vai te passar algumas solicitações de serviço. Dentre elas, você se obriga, né, pelo contrato, a realizar elas, sempre com segurança e saúde de trabalho. Usar o EPI fornecido pelo empregador. Então, o equipamento de proteção individual ele é de uso obrigatório, inclusive ele é passível até de justa causa se você não utilizá-lo. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, das NRs, que nós estamos falando aqui são aqueles exames periódicos. Então, toda empresa, né, em algum momento, fala lá que o funcionário tem que fazer o exame periódico. Então, esse exame periódico ele é obrigatório a ser feito. E colaborar com a organização da aplicação das normas regulamentadoras, as NRs. Então, observa que, como obrigação de trabalhador, quando a gente fala colaborar com a organização da aplicação das normas regulamentadoras, nós não estamos só falando da NR10, por isso que eu mencionei a NR1 no início. Então é a NR10, a NR1, a 35, a 18, a 12 e por aí vai, né? Dependendo de cada lugar que você trabalha, a norma que você está atrelada a ela. Aí vem uma explicação, né, que constitui o ato faltoso, a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do dispositivo dos itens anteriores. Então veja, o direito da recusa nós temos, só que para se recusar ela tem que ser justificada. Então vai ser justificada aonde? No item A. Ora, se o meu superior me passa um serviço que vai colocar em risco a minha segurança, a minha saúde, inclusive as ordens de serviço que eles pedem também falam isso, eu tenho o direito da recusa, justificado pela NR1, amparado pela NR10, e aí você tem que saber o que você está argumentando. Outra situação de ato faltoso é o uso do EPI, o item C e o item D. Então aí a gente tem uma noção então do que nós estamos falando de obrigações do trabalhador. Bom, direito de recusa. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador, a situação de grave e iminente risco não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores a atividades enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Então veja, aqui nós estamos falando do ato do bom senso, né? É quando o cidadão, geralmente quando você tem chefe novo, né, o cara acabou de entrar na empresa, ele não tem muito conhecimento e aí ele assume uma parte elétrica e infelizmente falta um pouco de conhecimento para ele. Aquela velha frase, faça porque eu estou mandando. Então não existe faça porque eu estou mandando, né? A gente só pode fazer
se realmente a gente tiver as condições para ser feito o serviço. Viu que sua vida está em risco, viu que tem algum problema, vai machucar alguém, você vai se machucar, direito da recusa é um direito que você tem. Aí vem aquela questão meia polêmica. Aí as pessoas falam, mas se a gente usar o direito da recusa, a gente pode ser mandado embora. Bom, tem um ditado que fala que mais vale um covarde vivo do que um valente morto, né? Então a gente precisa entender aí, né? Você vai colocar a sua vida em risco, e depois você pode vir a óbito, sua família vai ficar sem a sua presença, seus filhos vão ficar sem pai, porque você não quer fazer um direito de recusa ou você não acha isso justo. É uma questão de consciência, direito trabalhista, você tem de fazer isso aí. Então tá aí a explicação do direito da recusa. Aí nós temos um fator que chama gerenciamento de riscos ocupacionais. Então é um programa de gerenciamento de riscos, que é um PGR, que é obrigatório também as empresas terem. E aí a gente tem essas normas, que não vamos entrar em detalhe todas, né, porque a função aqui é falar sobre a NR10, que é do setor elétrico, mas nós temos a NR7, PMCO, NR9, a NR17, que é ergonometria, a NR10, que é elétrico, NR35, trabalhos em alturas, NR19, explosivos, NR18, construção, NR12, máquinas e equipamentos, NR33, espaço confinado, e demais NRs, né? A 11, a 8, a 24 e as setoriais, 22, 31, 32 e 36, e por aí vai. Então, dessas normas todas citadas, a gente consegue fazer uma gestão de risco ocupacional, que é um GRO. E para fazer esse GRO, a gente vai acabar fazendo o PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos. Então, o gerenciamento, o GRO que eu tinha mencionado, ele está falando mais sobre segurança, né? Então é a identificação de perigos, avaliação de riscos, controle dos riscos, e aí a gente complementa com a PGR, que é o inventário dos riscos e um plano de ação. Parece uma coisa muito grande, né, falando isso aí, né? Mas o que está falando tudo isso que a gente mencionou agora? Ele está falando que antes de você fazer um trabalho, você analisa o que você vai fazer. Então, tanto o GRO como o PGR, todo funcionário, todo trabalhador em qualquer função, ele faz isso todo dia e não se dá conta. Vamos dar um exemplo. Você recebe uma ordem de serviço, trocar a lâmpada no setor administrativo. Bom, você vai ter que primeiro fazer o que? Identificar os perigos. Eu vou trocar a lâmpada, do que eu vou precisar? Capacete, uma escada, eu vou subir em altura. Então, se eu vou subir em altura, eu estou correndo um perigo. Tem risco de eu levar um choque, então eu preciso desligar o quadro. Qual que é o controle de risco? Bom, eu posso colocar uma plaqueta no quadro, que aquele circuito está desligado. Posso colocar um cone, alguma coisa, identificando que a escada vai estar logo à frente. E aí eu vou lá e troco a lâmpada. E aí eu faço um PGR. O que é um PGR? Inventário de riscos. Ou seja, eu posso pegar um documento Word, uma planilha Excel, posso pegar um caderninho, marcar na mão mesmo, e aí criar isso com o nosso superior, fazendo esse inventário de riscos. Olha, então para trocar a lâmpada no setor administrativo da empresa tal, eu corro esse risco, esse perigo, essa avaliação tem que ser feita, isso tem que acontecer. E de tudo isso, nós temos um plano de ação. E aí, o que é o plano de ação? É quando você vai lá e executa o trabalho. Então veja, você tinha uma ordem de serviço para trocar uma lâmpada, aí você foi, analisou os riscos, avaliou, controlou, registrou o que você precisava registrar, foi lá e fez. O que vai acontecer? O que no final de tudo isso? A conclusão da ordem de serviço. Então veja que são nomes estranhos, né? Parecem uma coisa de um bicho de 7 cabeças, e são coisas até simples de serem feitas. Conceitos, né?
Então nós temos a prevenção e o acidente. Prevenção é um conjunto de disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais, que é o que a gente acabou de falar. Você recebe uma ordem de serviço, analisa tudo que você tem que fazer, depois você vai lá e executa. E o que é o acidente? O acidente é toda ocorrência que não foi programada, né, que altera o curso normal de uma atividade, modifica ou põe fim à realização de um trabalho. Então, exemplo, você fez todos os passos anteriores que nós falamos, só que você não se atentou que a escada estava com o degrau trincado. Aí quando você chegou no setor administrativo que você ia trocar a lâmpada, você montou a escada. A hora que você subiu no terceiro degrau, que ele já estava meio danificado, ele quebrou, você escorregou, desceu, né, literalmente da escada, porque você caiu e você quebra a perna. Então você teve um acidente. Então o que foi isso? Uma ocorrência que não estava programada. Ela alterou o curso normal da atividade e modifica, né? Porque daí você tem que chamar lá o socorro médico, vai ter que fazer um CAT, vai ter que chamar a CIP e por aí vai. E quando a gente fala em riscos, a gente tem que entender algumas coisas. Então veja, o leãozinho aí tá aí com a moça, né? Então é uma fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Um elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem um potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Veja, a pessoa tinha um leão que estava lá na jaulinha dele, lá tranquilo, e ela se aproximou demais dessa grade, então ela entrou num potencial de risco, né? Porque o leão aí no caso aí deu um abraço nela, né? Então a gente tem que analisar essa situação também. E quando a gente fala de um evento perigoso, agora nós estamos com a ocorrência ou acontecimento potencial que vai causar lesão ou agravo à sua saúde. Então veja aí, agora o cidadão foi provocar o leão, só que não tem a grade, né? Então realmente agora ele está num evento perigoso, pode se machucar e muito, né? Então com essa imagem do leão a gente consegue entender que alguns serviços que nos são passados, principalmente para quem trabalha com eletricidade, a gente sempre tem esse evento perigoso. É o leão solto, que é a hora que a gente precisa saber como contornar isso, né? Então você não vai entrar numa cabine primária sem os seus equipamentos, né? Você tem que tomar todas as medidas possíveis para se prevenir. E isso vem em acordo aqui que nós estamos falando aqui sobre prevenções e a NR10 e o direito da recusa. Identificação de perigos. Então a etapa de identificação de perigos ela inclui, né, a descrição dos perigos e possíveis lesões, a identificação das fontes, circunstâncias e a indicação de grupo de trabalhadores sujeitos ao risco. Na verdade, se a gente fosse levar ao pé da letra a norma, quem teria que fazer isso aí é o superior, né? É o cidadão que é responsável pela equipe, que é um supervisor, é um gerente, é um coordenador de manutenção, que junto com os funcionários que vão fazer os serviços, ele teria, teoricamente, que sentar e fazer toda essa descrição, justamente para minimizar todos esses problemas que a gente encontra nessa área da elétrica que é tão perigosa, né? E aí a gente tem um risco ocupacional, né? Então a gente vê falar muito, né, quando faz curso de risco ocupacional, PGR, GRO, CI, são todas coisas simples que a gente faz todo dia na nossa vida. Então veja, o que é um risco ocupacional? É a combinação da probabilidade, ou seja, o que pode ocorrer, de lesão ou agravo à saúde causado por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo. E aí faz uma formulazinha, né, que dificilmente quem trabalha no campo mesmo vai fazer, isso é mais para quem tem os cargos de liderança, mas a gente faz o risco ocupacional, ele é igual a probabilidade vezes a severidade.
probabilidade, que pode acontecer, severidade, o tamanho do risco que a gente vai sofrer. Então veja, nós temos aqui uma caixa de fusível chave tipo faca, né? Graças ao bom Deus isso aqui quase não existe mais. Mas veja a situação, o cidadão tá com óculos bonito, camisa cor-de-rosa, relógio no braço, o quadro está aberto. Quais os riscos que ele está correndo? O que pode acontecer aqui? Um arco? É normal ele abrir essa porta aqui? Ele poderia estar dessa forma aqui? Aí vai vir aquelas teorias, né? Ah, mas pode estar desligado, pode isso, pode aquilo. De pode, ele pode morrer também, né? Então, essa é uma situação totalmente inadequada para qualquer evento em eletricidade, né? Tanto que até quando a gente vai em áreas desenergizadas, a 5410, no item 6, quando fala de vestimentas, fala dos equipamentos de proteção individual necessários. E aqui nós temos o cidadão que está fazendo uma medição já totalmente diferente. Então veja, ele tem uma luva de borracha que protege contra os choques elétricos, né? Que está coberta com uma luva de vaqueta. Essa luva de vaqueta tem a função de proteger a de borracha, e a de borracha tem de proteger as mãos. Ele tem um capacete que tem aqui uma máscara, né, facial, que tem a finalidade de inibir um pouco prevenir, perdão, o arco voltaico. Então, o que acontece quando nós temos um arco voltaico? Além de ser uma caloria muito grande, ela dá uma luz muito forte e isso atinge as retinas, né? Então, primeiro você tem uma proteção para os olhos, né? Se estiver aberto, você não vai queimar os olhos. E você tem uma proteção também para o seu rosto, né? Então, para não se estender muito, senão a aula fica muito enfadonha, seria isso para o momento. Se você gostou, por gentileza, compartilhe, deixe seu joinha e, se puder, convide seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.